Oi, gente, aqui é o Alan, espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos sociais e nessa aula nós vamos estudar especificamente o movimento negro. Nós vamos tentar compreender como o movimento vai atuar no Brasil e também compreender como o movimento vai se utilizar de alguns conceitos para reivindicar a superação das desigualdades entre brancos e negros. É importante dizer, gente, assim como o movimento feminista, o movimento negro tem atuado, né, tem sua atuação dentro das universidades principalmente, né? Hoje o campo acadêmico, ele tem linhas de pesquisa que vão abordar a temática racial, bem como o movimento feminista colocou o debate de gênero nas universidades e as linhas de pensamento, né, foram se formando. O movimento negro vai ser a mesma coisa, tá? Principalmente na área de ciências humanas, o debate racial ele tem sido muito fortalecido nos dias de hoje, né? Em questões de cotidiano, também o movimento atinge o debate do racismo cada vez mais está presente na nossa sociedade. Então a gente precisa entender como o movimento está se articulando, né, e o seu surgimento também, tá certo? Uma das coisas e fatores principais que a gente tem que entender de mobilização do movimento é o debate sobre a raça. A raça, gente, nós temos que entender que, na verdade, ela é uma criação social, né? Em termos biológicos, nós todos pertencemos à raça humana. Mas, em termos sociais, a raça é um conceito que foi criado socialmente, né? Ela foi a separação entre pessoas com características físicas de determinada forma e essas características físicas estarem associadas a um caráter moral e manifestações culturais foi algo criado socialmente. Então, o que houve? Uma separação entre as raças e essa separação gerou o que nós vimos historicamente, que, por exemplo, foi a escravidão. Né? Um dos fenômenos da separação da raça foi a escravidão, uma justificativa para essa escravidão acontecer foi justamente o uso desse conceito, né? Que é, como nós vimos então, é um conceito socialmente criado, mas que não tem o seu fundamento em termos biológicos, tá certo? E essa separação de raça, gente, ela gerou essa segregação e o movimento ele pega esse conceito e se utiliza dele, dando um ressignificado para ele. E politiza esse conceito também. Então, coloca o termo de raça não só para separar a população branca e negra, mas também coloca o termo de raça como uma força para o movimento, essa separação entre brancos e negros, como uma forma de se compreender a realidade. E a partir dessa compreensão, dar um caráter emancipatório e não inferiorizante da raça, que é o que acontece, né, acontecia no cotidiano, né, em termos de separação entre as pessoas. Então, é dar uma ideia de separação, mas uma ideia de separação pensando a emancipação política dos grupos que sofrem com a desigualdade social. É justamente isso que o movimento negro traz na reivindicação quando ele usa o conceito de raça. E isso está associado ao racismo, né, que é a separação então entre raças inferiores e raças superiores, que tenta colocar a divisão das pessoas dessa forma, e o conceito então viria, né, o uso do conceito de raça viria na contramão dessa separação entre as pessoas, tá? A proposta do movimento, gente, assim como o movimento feminista, é a construção de instrumentos teóricos, ideológicos, políticos e analíticos para explicar o racismo no Brasil, por exemplo, e como esse racismo opera em termos estruturais, seja no Estado e em outras instituições sociais, bem como também na vida cotidiana, como as pessoas vivem com racismo e como algumas situações vão aparecer e evidenciar esses racismos, né? Então, percebam que é uma análise macro, quando a gente fala do Estado e a estrutura, né, formada, que a gente chama do racismo estrutural, né, e as questões ligadas ao cotidiano, né, como esse racismo, por exemplo, que estrutura as instituições, atinge a vida individual de cada pessoa. Então esses termos, gente, eles vão ser usados para o movimento para pensar essa ideia de emancipação política e uma narrativa ideológica, né, da realidade, na tentativa de tentar chamar a atenção para essa separação entre brancos e negros. Que no Brasil, né, nós temos uma dificuldade muito grande em termos de debate de raça por conta da negação do racismo. Né? Se nós formos ver, a característica do Brasil é negar o racismo e colocar uma ideia de acontecimentos de racismo como algo pontual, né, e não estrutural. É dizer, por exemplo, que alguém foi racista e é somente isso, não teria uma estrutura. Mas, gente, isso é uma narrativa que não leva em conta, então, as análises colocadas pelo movimento negro, por exemplo, né? Bem como não analisa também o processo histórico de formação do Brasil.
É claro, gente, que nós vamos ter algumas análises, por exemplo, que vão estar de acordo com essa narrativa. Se a gente for pensar, por exemplo, e a gente vai estudar isso mais, sociologia brasileira novamente, o Gilberto Freire, por exemplo, que foi um estudioso brasileiro, um sociólogo brasileiro que vai estudar a questão racial no Brasil, quando ele vai tratar do Brasil colonial. E ele vai colocar uma análise, gente, do racismo de forma que a miscigenação teria superado o racismo. Né? A miscigenação teria gerado uma sociedade mais igualitária, algo que não corresponde à realidade. Né? É o que a gente chama da democracia racial. Gilberto Freire, indiretamente, ele defendeu essa tese, depois ele vai acatar essa tese, vai dizer que realmente era isso que ele estava dizendo na sua obra, que o Brasil não seria um país racista. Né? E é algo equivocado, como nós sabemos, olhando as análises e olhando a desigualdade entre brancos e negros em diferentes âmbitos, a gente vê e percebe que é uma análise equivocada. O Brasil, sim, infelizmente, é um país que gera desigualdade entre brancos e negros, tá? E aí, gente, o movimento, ele tenta construir, então, uma identidade étnico-racial. Assim como o movimento feminista tenta construir uma identidade, os movimentos sociais vão ter essa característica, né? O movimento negro, ele vai estar aí como movimento construindo uma identidade que valoriza as manifestações culturais, por exemplo, africanas e afro-brasileiras. E a partir disso, ressaltando essa descendência, né, coloca aí uma formação de uma identidade. Para o movimento negro, gente, a raça é o fator determinante de organização da população negra e isso é necessário que essa população se reconheça como negra para que ela possa reivindicar, né, a emancipação e o fim da segregação racial. Né? Não adianta, né, se as pessoas não se reconhecem como negra, elas vão dificilmente vão se articular no movimento social. Então a formação da identidade ela é fundamental para que o movimento continue vivo. Né? Segundo alguns pesquisadores, o movimento negro ele pode ser definido como um conjunto de ações de mobilização política, de protesto antirracista, de movimentos artísticos, literários, religiosos e de qualquer tempo fundadas na promoção pela população negra no Brasil como forma de emancipação, de libertação do enfrentamento do racismo, certo? Então, percebam que a definição do movimento negro, ela não se restringe apenas a uma organização política, uma mobilização política e um conjunto de ações. A gente está falando de uma série de eventos, né, artísticos, literários, religiosos, que vão colocar em debate a temática racial e vão ser articulados, segundo alguns autores, como parte do movimento negro. Né? Então percebam que é uma ampliação, digamos assim, da própria ideia de movimento social que a gente pode usar na compreensão dessa articulação desse movimento. E aí, o movimento, então, ele vai estar colocado em âmbito artístico, por exemplo, várias manifestações artísticas, né, como, por exemplo, o teatro, né, vai ser usado pela população negra para mostrar essa desigualdade. Nós temos também uma série de uma produção literária que vão trabalhar também a temática da desigualdade e colocar em pauta essa questão do movimento. Né? Então, esses debates, essas manifestações, para além de mobilizações políticas, elas são tão importantes quanto, né, tão importantes quanto essa ideia, né, de reivindicação política que o movimento faz, tá certo? Por exemplo, nós temos iniciativas como o Teatro Experimental do Negro, né, que surgiu em 44 e vai até em 68 no Brasil. Esse teatro, gente, ele formava aí uma série de peças que valorizavam a herança africana e a sua expressão na sociedade brasileira. Isso, gente, percebam que está associado à ideia de construção da identidade. Justamente a valorização disso leva à formação de uma identidade, por exemplo, que valoriza a manifestação cultural negra e isso mobiliza as pessoas a articularem, né, se mobilizarem no movimento para, né, tentar superar as desigualdades. Nós temos também um conjunto de outras organizações, como por exemplo o Movimento Unificado contra a Discriminação Étnico-Racial, que depois vai ficar conhecido como o Movimento Negro Unificado, que é usado até hoje, né, em 1979. Tem uma série de articulações e mobilizações do movimento para tentar se articular em termos políticos para reivindicar essa superação das desigualdades raciais, tá bem? E nos anos 90, gente, nos anos 90 nós tivemos, como nós vimos na formação do Estado brasileiro, as políticas neoliberais, que tiravam a responsabilidade do Estado de combater as desigualdades, por exemplo. Então o que nós tínhamos? O movimento ele reivindicava do Estado, principalmente, a criação de políticas públicas para superar, né, a desigualdade racial. E aí com esse movimento neoliberal,
o Estado ele parou de ser responsável pelas situações das desigualdades e ele não poderia interferir nessas desigualdades. Pelo menos é a visão teórica, né, que nós podemos tirar do neoliberalismo. E aí, gente, o movimento então vai se articular ainda mais para não deixar, né, que essas políticas públicas que haviam sido conquistadas pelo movimento, né, na tentativa de superação da desigualdade racial, fossem perdidas. Né? Isso, gente, em termos gerais no Brasil, né, em termos da América Latina também, houve essa articulação e essa mobilização política. Tá? Nós temos em 1995 a manifestação da Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida, em 20 de novembro, que é conhecido hoje como Dia da Consciência Negra. Nós vamos ter também um programa entregue, na época, ao presidente da República, FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, o Programa para a Superação do Racismo e da Desigualdade Étnico-Racial. Né? Ou seja, esse programa, gente, ele colocava ali ações afirmativas, né, construção de ações afirmativas para formar, né, uma sociedade que superasse essa desigualdade racial e também colocasse aí esse debate racial na educação superior e no mercado de trabalho, também a ascensão da população negra no mercado de trabalho, a discussão sobre a dificuldade que a população negra tem, né, na questão do desemprego, que como nós sabemos, o desemprego atinge mais a população negra do que a população branca, tá bem? Então essa discussão, ela vai, né, as ações afirmativas vão cair principalmente nessa discussão do ensino superior e no mercado de trabalho. É algo curioso, né, gente, porque o Fernando Henrique, ele foi um estudioso da questão racial, ele vai estudar a temática racial juntamente com o próprio Florestan, que era o seu professor, né, inclusive o seu guia, né, digamos assim, em termos sociológicos, né, Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes eram muito próximos, gente, uma proximidade até pessoal, né, que o Florestan dizia que o Fernando Henrique era como se fosse um filho para ele, sabe? E aí, gente, então, os dois vão ser estudiosos da temática racial e a FHC, então ele vai receber em mãos esse programa para a superação do racismo e da desigualdade étnico-racial. Isso nos mostra, gente, como o movimento negro, então, estava se articulando na reivindicação das ações afirmativas e na transformação da sociedade. Uma das mobilizações que o movimento conquistou, por exemplo, é a Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da história africana e afro-brasileira nas escolas, né, na tentativa então de valorizar as manifestações culturais dessas populações, né, de modo a mostrá-las como algo positivo, né, que até então a ideia que nós tínhamos das manifestações africanas e afro-brasileiras estava associada à visão europeia, que via, né, como algo inferior, como uma manifestação cultural de segunda importância, né? Então, na tentativa de superar isso, o movimento cria, então, essas ações afirmativas, como eu disse para vocês, a Lei 10.639 é um exemplo disso, tá? E aí, gente, um dos estudiosos, o tema que eu estou usando como referência para essa aula, que é o Nima Lino Gomes, ele vai dizer que a partir dos anos 2000, o movimento intensificou o processo ainda mais de ressignificação e politização das raças, levando, por exemplo, à criação de secretarias, né? A própria estrutura do Estado brasileiro, ele vai estar associada à articulação do movimento. Isso é fundamental, né? Quando o movimento social atinge esse patamar, né, é sinal que o próprio Estado ele reconheceu essa desigualdade e tenta combater. Então a gente tem a Secretaria de Políticas de Promoção e da Igualdade Racial, né, criada no Brasil em 2003. Então uma criação fundamental, porque quando o Estado reconhece isso e se modifica, né, e cria secretarias, por exemplo, que vão na mesma mão, nos mesmos interesses que o movimento social, é algo muito significativo, tá certo? Gente, ó, da aula de hoje nós vamos parar por aqui nessa discussão. A gente vai ter uma próxima aula, parte 2 do movimento negro. Eu espero ter ajudado vocês a começar a pensar a articulação desse movimento e nós vamos tentar entender alguns conceitos, por exemplo, como o racismo estrutural, que é muito forte essa discussão nos dias de hoje. Eu quero trazer também, gente, alguns autores contemporâneos, né, como, por exemplo, a Djamila Ribeiro. Né, se vocês já quiserem dando uma olhada, ela é uma autora, gente, fundamental para a discussão do movimento negro hoje, e ela é uma autora que tem bastante vídeos, ela é bem acessível, os textos são bem acessíveis, então é bem interessante vocês já darem uma olhada, tá bem? Qualquer coisa, pessoal, vocês me procurem, eu espero ter contribuído para as reflexões de vocês, qualquer dúvida me chamem, tá certo? Um grande abraço, pessoal, até a próxima aula, tchau, tchau!